Olha só, e o União Brasil conseguiu emplacar 3 ministros no governo Lula: Comunicação, Turismo e Integração Nacional. Sabe que também é filiado à União Brasil? Vocês sabem quem é? Opa! Vocês sabem? Olha, vou falar pro povo de casa. O senador eleito, ex-cabeça da Lava Jato, Sérgio Moro. Essa situação cria mais um climão dentro do partido que já tem uma relação bastante turbulenta com o ex-juiz. Já imaginaram uma reunião ministerial com a presença de Lula e Sérgio Moro? Pietra Bertolazzi, essa você não vai escapar. Tortas de Vou começar climão, com você, tortas de climão. Eu que critiquei tanto o Moro, né, quando ele saiu da forma que ele saiu, né, do governo, que realmente foi um pouco infantil, né, da parte dele. Mas a gente gosta do Mourão, sim, Mourão que eu digo Moro, né, porque ele, não dá pra falar, né, todo o mérito que ele teve pela Operação Lava Jato. Agora, se vai causar o clima, de novo a gente volta para a história da politicagem. A política é isso, a gente tem que estar ali do lado de inimigos, de amigos. Vai que não sai uma amizade aí momentânea de uma hora para outra. A gente não sabe o que pode acontecer. Qual é a vantagem? Ele tem uma vantagem. Desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o cargo de senador não pertence ao partido, pertence ao senador, porque o voto é majoritário, não é proporcional, o que acontece? Ele chega lá na hora que ele simplesmente encher a paciência, não quero mais ficar, e ele continua com o mandato. Aí ele vai para onde ele quiser. Olha, você não sabia, maravilhoso. Pois é, Pietra, tem a vantagem. vou deixar você terminar seu raciocínio, que eu vou passar para o lado eu ia falar só essa questão da política, como eles estavam muito bem colocando, que é uma coisa que eu realmente não teria estômago para fazer, é isso. É você estar frente a frente ou lado a lado com pessoas que você discorda, que já te apunhalaram, que já te prejudicaram, Mas que... aí tá, olha, enfim... esse é um tema muito legal, porque, veja, entendo que olha... Aí que está o que da questão. Eu não vejo nenhum problema nisso, porque eu estou na política e aprendi a conviver com isso aí. O pessoal dos partidos, principalmente os líderes, eles são loucos para ser governista. Todo mundo quer ser governista. Seja Bolsonaro, seja lulista, todo mundo quer ser governista porque da onde vem as benesses, da onde vem os cargos, da onde vem os favores. Então os partidos já estão tudo se arrumando, gente. Isso não é novidade. É aí que eu falei para vocês, por isso que vocês têm que pensar bem quem vão votar. Senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, porque isso acontece em todos os níveis governamentais. E verão muitos outros partidos aí que estão se arrumando nisso. Agora, veja bem, aí que eu também entendo que foi o erro do Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava no Congresso 6 ou 7 mandatos, 28 anos, 7 mandatos? 28 anos. Ele sabia como se faz o jogo lá. E ele quis virar o jogo, virou a mesa e acabou tendo todo o problema que ele foi. Você quer fazer política, você tem que saber jogar com a política. Nossa, mas isso é nojento, mas isso é complicado. Sim, mas se você não fizer assim, você não consegue ganhar o jogo. Nós temos os melhores ideais e a melhor postura, mas nós temos que colocar nossa postura e os nossos ideais nesse jogo para ir mudando as coisas gradativamente. Porque da noite pro dia ninguém muda nada, não muda. Você tem que ir mudando as coisas gradativamente, você tem que ir mudando as peças do jogo, essas pessoas que não pensam como nós, que são contra nós, ou que gostam do dinheiro, ou que gostam da benesse, tem que começar a ser retiradas do tabu. Não é da noite pro dia. A gente falava nem em 2 anos, 4 anos que o Brasil vai mudar, e não mudou. O Brasil, para mudar, para chegar onde nós chegamos, foram 40, 50 anos. Não é num mandato, 2 ou 3 que nós vamos mudar o Brasil. É isso que nós precisamos entender quando a gente fala isso, parar de chamar a gente de traidor, de não sei o quê, porque ou a gente faz o jogo e vira esse jogo e ganha esse jogo, ou nós vamos ficar sempre assim chorando que nós perdemos. Nós não podemos perder mais, nós temos que jogar para ganhar. É um jogo sério, é um jogo de estratégia, é um jogo de xadrez, e para isso, não esse união, mas a nossa união é muito importante para ganharmos esse jogo. Ricardo Rose, nós já debatemos algumas vezes sobre o ex-juiz Sérgio Moro, em outras ocasiões também lá no podcast, no Sem Filtro, e você trouxe muitas informações, mas fato é que agora vai rolar esse clima entre eles dentro da política. Vai, torta de climão total, e acho que nós temos que ficar prestando atenção, nós brasileiros de maneira geral, em especial o eleitor do Paraná, que elegeu o Sérgio Moro senador. Qual vai ser o posicionamento e o movimento do Sérgio Moro nessa situação, porque a União Brasil já aceitou, já embarcou no governo Lula, e como bem dito aqui pelo Coronel Telhada, de fato, os partidos se organizam ali, os partidos querem ser governistas, é o executivo quem controla o orçamento na maioria dos casos, é quem libera, é quem assina o cheque e bota a coisa para andar. Agora, eu acredito, na minha visão política, que o Moro vai querer se colocar como um
anti-Lula, ele já vem falando isso, que prendeu o Lula, que é onde ele vai se colocar como o cara que prendeu o Lula e que pode, eventualmente, num futuro, se antagonizar ao Lula. Ok? Justo e legítimo. E vir até como uma opção futura. E vir como uma opção futura, exatamente. E vir como uma opção futura. Fez aquele ensaio agora, não foi pro Senado, ganhou. Agora, precisamos ver como é que ele vai se comportar estando no União Brasil com 3 ministérios no governo Lula, do qual ele vai se antagonizar, já vem fazendo isso na campanha o tempo todo, ok, perfeito. Agora, a postura dele é que nós, cidadãos brasileiros, temos que observar, em especial o eleitor do Paraná, como ele vai se comportar agora, já que ele está num partido que está fazendo base do governo Lula. Aí, ó, olho nos políticos. Marcelo Suano, eu sei que você vai dar uma aula aqui agora, não. vai citar vários livros pra gente. Climão total. Olha, eu posso falar rapidamente? Claro. Muitos brasileiros estavam esperando esse climão. Muitos. Entre Lula e Sérgio Moro no mesmo ambiente. Agora, um olhando para a cara do outro, assim, imagina o filme? Antagonismo total, né? Então, exatamente. E outra situação, né? Imagina o HH da firma. Agora, antes de você falar, imagina, de novo, na lógica da narrativa. Nós já estamos falando aqui, um no olho, um no outro. Já criamos aqui... Nem começou o governo. Nem começou o governo. Nós já criamos uma narrativa aqui, você está entendendo? E o Moro só assume em fevereiro, né? Só fevereiro. Ele nem é senador. Ele assume dia 1º de fevereiro, o Moro, é isso? Assim como o Lula nem é presidente. A gente está falando o que foi. Exatamente. Ele não é presidente. Ele só vai ser presidente a partir de terça-feira. Sim. Porque segundo ele assume, depois terça. Com relação... Eu tenho uma frase que eu sempre uso, eu estou repetindo, não é porque eu não tenho mais o que falar, não. Eu não tenho mais o que falar, mas não é apenas por isso. No Congresso Nacional, na política em si, mas no Congresso brasileiro, você tem uma certeza e uma dúvida. A certeza é que você vai ser traído. A dúvida é quando. Inteligente é aquele que monta uma estratégia para que aquele traidor demore a sua traição, porque ele fica vinculado de uma maneira tal como ele não tem como te dar a puxada de tapete. No caso do Moro, eu não consigo ver possibilidade estrutural do Moro se aliar ao Lula, apesar da traição ser possível a qualquer momento. Tá? Por quê? Porque a sua história foi construída dizendo: este indivíduo é um criminoso e eu sou a pessoa do lado do bom. Se ele fizer isso, acabou a carreira política dele. E ele só foi eleito senador, eu diria ali, porque, como diria Maquiavel, a fortuna é uma deusa, mas também é uma mulher. Ela se deixa seduzir pelos homens de virtude. E a virtude é a coragem para ir até o fim. Ele foi até o fim, porque ele dificilmente seria eleito, porque ele só cometeu erros, com todo respeito ao Moro. Ele cometeu erros na hora que ele aceitou, ele cometeu erros na maneira como ele se comportou, a maneira como ele se tratou com a Polícia Federal, cometeu na hora que ele saiu, cometeu erros na maneira como ele se filiou a partido político, cometeu erros na maneira como ele arranjou o local, o domicílio eleitoral. Tudo foi errado. Parece que Deus está pensando ele para fazer alguma coisa. Eu não sei o que é. Mas ele só cometeu erros, mas ainda assim ele foi até o fim, tá aí. Ele pode simplesmente sair do partido e dizer: eu saio do partido, mas continuo senador e vou ser uma espécie de espírito. Independente. Independente. É o que resta para ele. Se posicionar como é o que resta para ele. Por quê? Porque ali, a maneira como está configurado, Ricardo, você foi preciso das narrativas. Tudo já está sendo preparado. Exemplo, por qual razão precisa dizer que o governo Bolsonaro fez uma economia que quebrou o Brasil? Porque se sabe que daqui a 6 meses o Brasil vai estar quebrado. Exatamente, porque você precisa inflar a máquina pública para dar conta de botar toda a galera que te apoiou. Está pagando dívida política. Exatamente. Aí, mas ele... Não, eu vi o Mercadante falar uma coisa que eu fiquei assim... Digo, meu Deus, será que ele não teve uma aula de lógica? Ele disse assim: não, nós não estamos criando novos ministérios. Nós estamos apenas fazendo realocação de recursos humanos. Mas se é para fazer realocação de recursos humanos, você não precisa ter novos ministérios. Tem um e dinamiza as secretarias. Bem, óbvio que vai criar. Mas ele fala isso para você que entende de política, para nós aqui que estamos debatendo a política, mas para quem não entende, ele está criando. É a narrativa. Eles trabalham desse jeito. Ele já se justifica antes de fazer. A mesma coisa com relação ao Bolsonaro, a mesma coisa com relação ao Moro. Ou seja, as narrativas já estão plantadas. Porque daqui a 6 meses, eles vão verificar como é que eles vão pegar essa massa para dar um encaminhamento. E eles vão conseguir. Porque eles já trabalham estrategicamente. Enquanto a gente está tentando ser reativo, eles são proativos. Eles primeiro batem e ficam aguardando.